amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Uberaba e Nova Lima. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, o programa que sempre traz um convidado que se destaca em qualquer área, em qualquer segmento, ou que tenha coisas que com certeza são de interesse do conhecimento dos nossos telespectadores. Normalmente são assuntos ou pessoas que dificilmente vocês terão a oportunidade de ver numa grande emissora comercial. Porque nós buscamos os convidados, ou eles nos aparecem das formas mais inusitadas. O meu convidado de hoje, eu tenho que contar até uma historinha antes de apresentá-lo. Não, mas vou apresentar, vou dar primeiro as boas-vindas aqui ao senhor Naim Felipe Sassu. Olá, Naim, tudo bem? Joia, graças a Deus, na companhia de vocês. O Naim trabalhou por muitos anos numa empresa que era subsidiária da Philips. Vamos primeiro saber dessa história. Qual que era a empresa, durante quantos anos ele trabalhou, como que ele entrou nisso, por que saiu, Naim? Eu entrei por acaso. Por acaso. Essa firma chamava-se Companhia Brasileira de Discos. Companhia Brasileira de Discos. Isso. CBD. E era uma subsidiária da Philips, tanto que eu tinha um escritório isolado da Philips aqui em Belo Horizonte, mas meu malote, ida e volta, saía da Philips aqui em Belo Horizonte. Ia para a Philips no Rio de Janeiro, que era no mesmo andar da Companhia Brasileira de Disco. Uma ala do prédio, do andar, era SA Philips do Brasil. E a outra ala era a Companhia Brasileira de Disco, no mesmo andar do prédio. Qual prédio, você lembra? O edifício chamava Edifício Rio Branco, Branco. Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco. Isso. Era o último prédio da Avenida Rio Branco. Então você trabalhou quantos anos? 23 anos. Trabalhou durante 23 anos numa subsidiária da Philips. A Philips, bom, isso já tem bastante tempo que você deixou essa atividade. Eu deixei em 85. Deixou em 85. Você trabalhou 23 anos, 85, fazendo as contas, lá por volta de 62, exatamente, eu ainda estava na Faculdade de Direito, começando a Faculdade de Direito, o Naim ingressou nessa empresa para trabalhar com discos. Bom, era uma subsidiária da Philips. Bom, hoje fica difícil saber, para os mais novos, saber o que é Philips, o que era o Odeon, o que vem a ser isso, porque já não está existindo mais. Mas conta pra gente, o que a Philips era uma gravadora, distribuidora de disco, o que era? Gravadora. Ela era gravadora e distribuidora ao mesmo tempo. Distribuidora. Uma coisa só. Ela gravava e distribuía, Brasil inteiro. E exterior também, que mandava para fora. Sei. E aqui no Brasil tinha várias gravadoras. Mas tinha uma mais antiga. De peso tinha 4. Quais eram? A gente chamava de Philips, mas é a CBD, que é Philips, a Odeon, que você já falou. Odeon. A RCA. E a CBS. Que era a Columbia. Columbia. Eu me lembro desse nome da RCA, Columbia e tal, porque também quando criança eu cheguei a trabalhar em um bar e no tempo daquelas eletrolas que tinham e ainda tem um som muito melhor do que o que existe hoje. E aí o que se fala é RCA, Columbia, claro, tem a Philips, a Odeon, gravadora. A Philips gravava aqui, não? Não. Aqui era só no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Os estúdios da Philips eram no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Muito bem. Alguma dessas aí, outra tinha estúdio de gravação aqui? Não, nenhum. Olha, então a gente ainda estava naquele negócio, tudo vinha do Rio, né? Então, quem queria gravar, o cantor quisesse gravar, teria que ir para o Rio. E tinha algumas que não tinha fábrica de disco.
E a CBD tinha, a Philips tinha fábrica. Fabricava o disco, gravava... Ela gravava, fabricava e distribuía. E gravava para as outras também. Aquelas que não tinha, não é gravar. Ela prensava, Prensava. fabricava o disco para os outros que não tinham. Ok. Então aqui você atuava no comércio dos discos. Isso. Bom, atuava junto aí aos lojistas. Lojistas. Né? E dava assistência aos artistas quando vinham a Belo Horizonte. Todos. Uma curiosidade, dava assistência também aos artistas que vinham aqui para Para fazer trabalho de divulgação. Divulgação. É um assunto que nós queremos tratar sobre divulgação daquela época, hein? Daquela época. Hoje, divulgação tem muito a ver com jabá. Jabá. Naquela época já tinha também. Já tinha também? Então vamos saber como que era o jabá naquela época. Mas nós temos aí mais 20 e tantos minutos para bate-papo, então vamos saber aqui um pouco. Ele atuava no comércio de disco. Era bom o comércio de disco naquele tempo? Nunca foi ruim não, viu? Não, eu né? não posso reclamar do tempo que eu trabalhei. Ok. Você era o chefão do comércio aqui, da distribuição. Eu tinha distribuição da aqui. CBD. Quer dizer, eu distribuía assim, a gente trabalhava, vendia o produto e mandava para a fábrica entregar direto. Ok. Mas já tinha muitas lojas de disco aqui, né? Tinha. O Naim, quando você começou, bom, eu me lembro, eu conheço o disco, conheci alguns exemplares e até ainda tenho alguns do 78 Rotações, que era um disco menor de que o LP, bastante pesado, aquele material, eu acho que era acetato, né? Acetato. Acetato era bastante pesado, cabia pouquíssimas músicas, não sei se era uma de cada lado. Uma de cada lado. Uma de cada lado, Isso. né? Então, aquilo era tocado, às vezes, assim, nos parques de diversões. Os mais antigos ainda usavam aquelas vitolas, Motorola, aquilo movido, a manivela. Bom, depois, quando você começou, já não era o 78 Rotações. Estava saindo, ainda existia o 78, mas estava entrando o que eles chamavam de compacto. Compacto. O compacto, o que era o compacto? Era um disco também, de que já não era 78 rotações mais, era 33. Era pequeno, do tamanho de um CD hoje, pouca coisa maior. Exatamente, do tamanho de um CD de gravação. E cabia, eles faziam o compacto simples, que era uma música de cada lado. Entrou com isso em substituição os 78 rotações. Agora, aqui hoje, quem não conhece vai tomar conhecimento. Quem conheceu vai se relembrar da evolução da discografia do Brasil. Depois nós vamos entrar aí nas conversas sobre os artistas da época, né? Então, primeiro nós tivemos 78 rotações. Aquilo era tocado, a agulha do tocador, do player ou da vitola, da eletrônica, era quase que um prego que ia passando e arranhando aquele acetato. Cabia uma música de cada lado e era desse tamanho, era grande, pesado. Houve evolução, surgiu o CD tamanho, o compacto. O compacto é semelhante realmente a um CD de hoje, um CD de gravação comum de hoje, pequeno, bem mais leve, e que cabia uma ou duas músicas de cada lado. O compacto simples era uma música de cada lado. E eles chamavam de compacto duplo, o que tinha duas músicas de cada lado. O que tinha duas músicas de cada lado. Bom, depois disso, aí surge o LP. O LP que ainda faz a alegria de muitos colecionadores, aquele CD grande, né? É o chamado bolacha, ou bolachão, que ele tinha apelido. Bolacha preta. Uma bolacha preta, grande, leve, mas que cabia muitas músicas. 12 músicas. E aí as capas desses CD, desses LPs, era conhecido como LPs, long play, né? LPs.
eram maravilhosas, ou com fotos dos artistas, imagens maravilhosas. Hoje você procura aí no sebo, aí que você ainda acha muitos à venda, e tem colecionador que não abre mão de jeito nenhum dos discos antigos, dos Carlos Galhardo da vida, Vicente Celestino e tantos outros, né? Era de excelente qualidade. Já foi uma evolução muito grande, né, Naim? Muito grande. Pois é. Chegou o ponto, e eu me lembro disso, de criarem uns players, uns tocadores de LPs, que tocava mais de um. Você colocava 5 ou 10 LPs, né? E ele automaticamente acabava um LP, caiu outro. Caiu outro, chamava radiola automática. Radiola automática, exatamente. Ó. Isso já foi um progresso enorme. Bom, e nós estamos na evolução da discografia do disco. Você trabalhou com LP ainda no mercado. Quando você saiu, tinha alguma novidade? Quando você deixou nos idos de 85? Eu deixei em 85. Estava iniciando o CD. Começando o CD, que ia praticamente acabar com o LP, né? Tamanho, portabilidade, custo, a facilidade muito grande, que está quase em extinção. Aí você deixou essa atividade. Na última reunião que eu tive na companhia no Rio de Janeiro, eles nos apresentaram um CD importado para mostrar o que era que ia ser lançado aqui. Eu assisti ao lançamento, importaram uma certa quantidade, que eu não me dizia respeito de saber a quantidade que eles estavam importando. E eles me deram uma cota, que a primeira loja que eu entrei me comprou a cota toda. Olha só. Toda, me deram uma cota, eu não lembro a quantidade mais, mas eu entrei na loja chamada Pedro Cinefoto. Pedro Cinefoto, eu conheci o Pedro. Foi a primeira loja que eu entrei. Fui freguês do Pedro, hein? Mas não em disco. Foi a primeira loja que eu entrei com o CD importado. Ele me perguntou assim, qual que é a sua cota? Eu chutei bem alto, falei, 1.200 unidades. Ele disse, pode mandar elas todas para mim. Nossa Senhora, ela foi uma grande venda. De uma vez só vendi toda a minha cota. Nossa E Senhora. ó, não é toda a minha cota aqui. Lá não existia isso. A gente vendia, mas ele estava acostumado com a Philips, essa é a Philips do Brasil, que você tinha uma cota, você não podia vender além da cota. Ele, como não queria ninguém fazendo concorrência com ele, me perguntou, qual é a sua cota? Eu falei, 1.200 unidades. Ele falou, pode mandar elas todas. É minha, fechou o negócio. Pedro de saudosa memória. Eu comecei a mexer com filmagem, fotografia, quando Pedro ainda era vivo na rua ali, parece na época na rua Curitiba. Hoje, a loja que acho que pertence a seu filho, na Rua da Bahia, tem uma maravilhosa coleção de câmeras fotográficas, câmeras de todas as marcas, de todos os tipos. Olha, o Naim é do comércio de discos de muitos anos atrás aqui em Belo Horizonte. Mas, então ele conviveu com os mais famosos artistas da época. Sobre isso, nós vamos conversar com o nosso entrevistado no próximo bloco. Nós vamos dar um rápido intervalo e já voltaremos. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Retornamos com Gente que é Gente, conversando hoje com um diretor do departamento comercial de uma subsidiária da Philips, dos idos
de 60 até 85, o Naim. O Naim sabe tudo a respeito da discografia. Naim, daquela época, aqui em Belo Horizonte, havia muitas casas, lojas de disco, quais eram? Você já citou o Pedro Cinefoto. Isso. Você se lembra de outras? Mas não era a principal, não. Não. A principal loja de disco aqui de Belo Horizonte era o Rei do Disco. Ele tinha várias lojas e era o maior distribuidor aqui. E depois tinha firmas tipo Loja Gomes, Casa Guanabara, Embrava. Guanabara, da Afonso Pena. Isso, na Afonso Pena. Tinha Peps, que era na Rua da Bahia. Sim. Tinha várias lojas, mas a principal delas era Rei do Disco. Rei do Disco. Eu me Loja Gomes. lembro do Fotodisco, né? Que era do falecido Alberto Saliba, Saliba. foi cliente do meu escritório, do escritório do qual eu participava, mesmo antes de formar, era gente muito boa, que Deus o tenha. O Naim, eu já falei no primeiro bloco, eu fiquei conhecendo praticamente por acaso, já me tornei amigo, apesar do pouquíssimo tempo de convivência que temos, e descobri que ele era o cara que podia falar para os nossos telespectadores a respeito de disco e dos artistas da década de 60 até de 80, final de 80. Bom, o Naim, nós falamos sobre a evolução do formato de disco, começou com o 78, depois foi para o compacto, parecido com o CD, depois para o LP, hoje estamos na quarta. Desaparece o LP, você coloca os CDs aí, ó, de 50, 100 CDs num pendrive desse tamanhozinho, ó. Então vai acabar também esse tipo de... o comércio sendo feito pela internet, baixando discos, uns gratuitamente, outros pagando uma pequena quantia. Então é um mercado que mudou completamente. Mas você deve ter tido contato com os artistas da época que vendiam, que eram os que gravavam esses discos. Se lembra de alguns? Claro, todos. Todos? Todos. Olha, então eu estou aqui diante do homem que conheceu todos os artistas daquela época. Vamos ver. Da nossa fábrica, da fábrica que a Sim, gente trabalhava. claro. E que era... Mas todo mundo trabalhava para essa fábrica? Não, Ou não é todo Quase? mundo, não, 90%. 90%, tá bom. Não, 90% que eu digo assim, da MPB, Ah, dos principais. Só para citar alguns. Chico Buarque, Chico Buarque, Caetano Veloso, Caetano Veloso, Gal Costa, Gal Costa. Maria Bethânia. Betânia, que ganhou agora o Carnaval para a Mangueira, que a Mangueira homenageou. Gilberto Gil. Gilberto, Turma de Baiana. Isso, agora vamos lá. MPB4, MPB4. Quarteto em Si, Quarteto, Sinara Cibé. Nossa Senhora. Nara Leão, Nara Leão, saudosa Nara Leão. Dos Elis nossos tempos. Regina, mais Elis saudosa Regina. ainda, né? Nossa Senhora. Jair Rodrigues, Jair Rodrigues, deixa que grite, que fale, eu não estou fazendo nada, você também. Ivan Lins, Ivan Lins. Lucinha Lins. E aí vai, a cabeça Eles me iam para falha. Belo Horizonte para divulgar suas músicas? Constantemente tinha Bom, um eu falei deles que aqui. a divulgação hoje é feita, quando vai para uma grande emissora de televisão, cara, apareceu lá, ó, viu um apresentador, normalmente um gordo, mostrar um CD rapidamente, dizer, aquilo tem um preço, aquilo tem um custo. Dizer, e quem paga por aquele jabá, que é o nome que se dá a esse tipo de pagamento, né? Que não é ilegal, não é muito moral, não, né? Porque as pessoas que estão assistindo estão achando que aquilo é uma divulgação gratuita. Não é, não. Se paga muito caro. Quem vai lá divulgar o seu trabalho tem a sua recompensa, porque atingindo o Brasil inteiro, vai passar a vender mais, vender shows e tal. Então, isso era pago. Bom,
Na época em que você trabalhou com o disco aqui, esses artistas iam para divulgar, como é que era feita essa divulgação? Pagavam ou não pagavam? Não, aqui nós nunca pagamos nada. Não. Não, e eu ouvia falar que Rio, São Paulo, que lá existia isso. Mas eu nunca tomei conhecimento se era verdade ou se não era. Falavam. Aqueles que apareciam porque pagavam. Todo mundo falava. Mas ninguém conseguia provar. Está igual esse Lava Jato aí. Né? É, fala, mas prova mesmo. A gente via falar, mas não tinha certeza de nada. Mas é difícil acreditar, porque esse tipo de artistas, quando surgiu o Chico Buarque, eu me lembro dele desfilando aqui na Rua da Bahia, no início da sua carreira, cantando uma banda. Aquilo parecia um verdadeiro carnaval. E era pessoa de ideologia, eram pessoas de ideologia que acho que dificilmente eu ia acreditar que esse pessoal pagasse jabá, mesmo porque o Chico ficou anos e anos sem poder aparecer na Globo, porque não concordava com os critérios da Globo, não é isso? Mas, claro que o músico tinha que ir, acho que ainda muitos ainda têm que fazer isso, correr atrás da divulgação, ir até as emissoras de rádio, televisão é muito difícil, a não ser aqui na TV comunitária, levar o seu trabalho, a ver se conseguir que aquilo seria tocado ou não. Então, eles teriam que ir, pelo menos, às emissoras de rádio, levar o seu trabalho e pedir divulgação. Esses principais que eu citei, os principais deles não pagavam para tocar, não. Não. Porque as emissoras queriam que eles aparecessem. Porque Era atração. Era prestígio para as emissoras também. Agora, o resto, quando você ia chegar com um cantor novo, alguém que você estava querendo chegar com ele, se não tivesse o jabá, eu nunca nunca soube de nada. Mas eles falavam. Mas ouviu falar. Ouvi falar muito. Claro que se tinha. não tivesse um jabá, não tocava. Essa não toca no rádio. Eles falavam desse jeito. Não teve jabá, né? Hoje, pelo menos, tem a internet aí, as pessoas conseguem divulgar seu trabalho com mais ou menos dificuldade. Tem emissoras comunitárias, tem a rede social. Aqui, por exemplo, nós temos um programa de música, o Som de Minas, que eu apresento, gravamos uma vez por semana, que é inteiramente aberto para quem quer se apresentar. Aqui não tem jabá, não tem nada. Né? E tem oportunidade para qualquer um que toque qualquer instrumento, que cante, que seja qualquer seja o ritmo da sua preferência. Mas isso é a função da TV comunitária, não é o objetivo da emissora comercial. Bom, você já citou inúmeros artistas aí que você conheceu na época. Conviveu com eles, que você dava um suporte, uma assessoria para eles quando chegavam aqui? Toda vez que vinha a Belo Horizonte, a gente tinha que dar assessoria. Né? Porque senão o pau quebrava, né? Eu ia chegar lá e reclamar, e quebrava mesmo. Mas graças a Deus comigo, eu não tive nenhuma dessas, não. Tinha que chegar aqui e tomar a benção do Naim. Mas eu é que ia tomar a benção deles. Mas como chumbo tocado não dói, era uma mão lavando a outra. Né? Eu citei essa turma e deixei de falar numa outra turma também que fizeram muito sucesso. Sidney Magal, Grande Magal. Evaldo Braga, Vando. Sim. Tinha muitos que era outros. gênero, mas o pessoal mais música brega, uma coisa assim. Eles chamam de mas brega. que hoje faz maior sucesso, continua agradando. Olha o Sidney Magal aí. Isso. Quem que é o Sidney Magal naquela época? Né? Cada um seguia seu ritmo. Olha, o Roberto Carlos, quando começou mandando todo mundo ir para o inferno, que é aquela história. Depois ele virou um cantor romântico, né? Ele vai dançando de acordo com a música. Alguma historinha algum encontro assim mais pitoresco você teve com algum desses artistas aqui? Deixa eu te contar uma que aconteceu com o Vando. Vando. A gente estava fazendo um giro aqui, visitando as emissoras. Chegamos na rádio Tiradentes, que é da Globo. Era da Globo. Que chegou lá, Vando para cá, Vando para lá. E um falou assim, ô Vando, faz uma vinheta para a gente lançar isso aqui. Na hora, em 5 minutos, ele deu a vinheta pronta para ele lá. Na hora. Eu nunca tinha visto ninguém compor um negócio assim. Foi a primeira vez que eu vi. Olha aí. De estalo. Eu não estava esperando por nada. Pediram, ele fez na hora. Entregaram para ele uma vinheta. Olha só. Realmente é um arquivo vivo aí da discografia brasileira, que nós temos que aproveitar
aproveitar trazendo o Naim de vez em quando aqui para contar essas historinhas aí daquela época dos discos. Estou falando de artistas ainda que ainda estão aí no auge. Olha o que aconteceu aí com a Maria Bethânia, né? Acaba de ser homenageada pela Escola de Samba Mangueira, Estação Primeira, que foi vitoriosa neste carnaval. A Bethânia, eu sou daquela geração, vimos todos os novos baianos surgiram, eles continuam aí, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, cada vez melhores, cada vez fazendo mais sucesso. Né? Eu tenho mais uma do Vando. Vando. O Vando estava fazendo a divulgação desse disco dele, nessa mesma época que ele fez a vinheta, e tinha um show do Caetano Veloso no Palácio das Artes. Eu tinha que ir, falei com ele, você quer ir? Eu quero. Levei ele comigo para ver o show. Ele entrou, quando ele viu o Palácio das Artes, entupido de gente, e gente em pé por todo lado, lá nos cantos, ele falou comigo assim, eu ainda vou fazer um show e vou lotar o teatro igual está aqui agora. Nossa. E fez. Fez, né? Fez. Esse show que ele foi, foi de Foi quem? ver um show do Caetano Veloso. Do Caetano. Ele viu a superlotação que estava e falou comigo, eu ainda vou fazer um show e lotar o teatro igual está aí. E lotou. Lotou, né? Lotou. Sonhou, sem sonhar não se realiza, não? Ninguém se realiza, é preciso sonhar, é preciso ter esperança. Claro que tem que lutar para alcançar seus objetivos, alcançar seus sonhos. Eu alcancei o meu de hoje, que eu falei, eu vou fazer uma entrevista sobre um assunto que eu nunca vi ser tratado em nenhum programa de televisão. Quer dizer, vou entrevistar uma pessoa que eu não tenho notícia, pelo menos nos últimos tempos, que tenha ido a um estúdio de televisão. E acho que realizei essa vontade. Fiquei conhecendo um pouco da história da discografia brasileira, das gravadoras, dos artistas da época com os quais conviveu o Naim. E o Naim teve a oportunidade de ver como se faz uma TV comunitária há 20 anos. Ele chegou, vamos tomar um cafezinho aí, Naim, vamos bater um papo, senta aí, e bola para frente. O que eu falo, vamos falar do que sair, do que você quiser. É desse jeito que a gente faz, com espontaneidade, com o coração. E é isso. Eu espero que aqueles amigos seus das quintas-feiras lá do clube do Sírio, Clube Esporte Sírio, vejam essa entrevista, né? Vejam essa entrevista e passem a ser motivo dos bate-papos, daqueles encontros nos quais eu pretendo estar presente. Muito obrigado, Naim. Foi uma satisfação muito grande de tê-lo aqui nos estúdios da TVC. Muito obrigado a vocês, caros telespectadores das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Nova Lima, Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Uberaba. Até a próxima.